Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Olha, a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva é o título da lição de número 8 aqui da nossa revista Betel Dominical desse trimestre, que deve ser ministrada no próximo domingo, dia 25 de agosto de 2024. Meus irmãos, e como será o último domingo do mês, significa que além das 7 perguntas do desafio da lição, nós também preparamos as perguntas extras da hora do recapitular. Aqueles que preparam as aulas com antecedência já sabem que o arquivo do aluno está disponível para download desde quinta-feira. Mas hoje vamos compartilhar todos os arquivos da lição de número 8 aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Meus irmãos, olha, antes de fazer aqui a minha reflexão sobre a lição, eu quero fazer um agradecimento. Eu agradeço do fundo do meu coração todo o cuidado pela recepção, pelo carinho que recebi dos obreiros e membros da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Gurupi, no estado do Tocantins. Igreja linda e maravilhosa que é presidida pelo pastor Antônio Baltazar, meu amigo, e pela pastora Rutilene Cardoso. Olha, meus amigos, vocês são muito especiais. Eu estive aí ministrando a palavra de Deus no dia 13 de agosto e eu e a minha esposa voltamos para casa renovados e animados. Foi tão maravilhoso ver o excelente trabalho que vocês fazem a partir da Escola Bíblica Dominical em prol do Reino de Deus. Vocês são exemplos e eu quero aprender mais e mais com vocês. Eu também quero dar aqui as boas-vindas a todos os irmãos de Gurupi, aqueles que se inscreveram aqui no nosso canal Primeiro Verbo no YouTube e também no canal do Desafio da Lição lá no WhatsApp. Olha, muito obrigado por somar com a gente. Deus abençoe e prospere o ministério e a vida de cada um de vocês. Bem, meus irmãos, agora voltando para o tema do nosso vídeo, eu começo com a verdade central da lição, ou seja, a essência da lição, que é a nossa crença no batismo com o Espírito Santo e na manifestação dos dons espirituais nos dias de hoje. Essa crença faz parte da nossa profissão de fé. Lembra que já vimos isso lá na primeira lição do trimestre passado? Olha, ela está no credo da CONAMAD, ou seja, a declaração pública de fé das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. E quais são os principais ensinamentos da lição? Bem, meus irmãos, o primeiro que eu separei é que o dia de Pentecostes marca o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos pela primeira vez. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, registra a presença e a ação do Espírito Santo na terra desde o princípio, lá na criação. No entanto, foi somente após o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que a nossa comunhão com o Pai foi restaurada e assim o Espírito Santo pôde habitar em nós. E o segundo ensinamento é que os dons espirituais são habilidades sobrenaturais concedidas por Deus aos cristãos, com o objetivo de expandir sua obra e fortalecer a fé da igreja. Aqui, meus irmãos, vale fazer um contraponto entre os dons espirituais e os dons naturais do ser humano. É claro que ambos são dádivas de Deus, isso é inquestionável. No entanto, a gente pode dizer que os dons naturais ou as habilidades naturais fazem parte do DNA da humanidade. Deus fez a gente assim desde o princípio. A gente já nasce com essa capacidade
de aprender e ser bom em uma ou várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, música, matemática, liderança e etc. E muitas habilidades são inclusive passadas geneticamente de pais para filhos. Por outro lado, os dons espirituais, como eu já falei e o próprio nome sugere, não são naturais do ser humano. A gente não nasce com os dons espirituais, mesmo que nossos pais tenham sido ou sejam cheios do Espírito Santo. E o terceiro ensinamento que eu tiro aqui da lição é que devemos buscar continuamente ser cheios do Espírito Santo, pois nossa natureza pecaminosa tende a nos afastar de Deus. Consegue ver como uma verdade chama a outra? Enquanto a gente continuar nesse mundo, a nossa natureza pecaminosa, ela vai continuar tentando nos afastar de Deus, vai continuar tentando diminuir a voz do Espírito Santo, até que, se a gente não vigiar, um dia não vamos conseguir escutar mais nada. Que triste isso. Não permita que isso aconteça com você. O que eu quero que os meus alunos aprendam? Gente, olha, eu separei 3 pontos. O primeiro é que o batismo e a manifestação dos dons do Espírito Santo foram prometidos por Deus lá no Antigo Testamento e cumpridos no Pentecostes e continua válidos nos dias de hoje. A presença do Espírito Santo em nós é essencial para o crescimento e edificação da igreja. É por meio do Espírito Santo que Deus se comunica com sua igreja e que nós adoramos a Deus. O texto de João 4,24 diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha, eu também quero que vocês aprendam que falar em outras línguas é apenas um aspecto do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz em João 14,26 que o Espírito Santo é nosso consolador. Em outras traduções, o termo utilizado é conselheiro, encorajador, auxiliador e advogado. Ele foi enviado por Deus para nos fortalecer, nos auxiliar nesta vida terrena e no cumprimento da nossa missão. É o Espírito Santo que atua em nossas vidas de diversas maneiras. Por exemplo, é Ele que nos capacita para anunciar a palavra de Deus com ousadia para a edificação da igreja e para o nosso próprio crescimento espiritual. E o terceiro ponto que eu anotei é que recebemos o Espírito Santo e a salvação por meio de Jesus Cristo, pois fomos chamados para servir ao Senhor e uns servindo aos outros, pois o serviço é um elemento essencial na vida cristã. Não existe possibilidade de amar e servir a Deus se a gente não amar e servir o próximo. E nisso, Jesus é o nosso maior exemplo. Já vimos isso em outras aulas. Os dons, os talentos e tudo que recebemos de Deus devem ser usados para Deus. Glória, glória, glória a Deus. Meus irmãos, e quais são os pontos que a gente pode refletir para debater em sala de aula? Bem, você, professor, pode lançar a seguinte pergunta: como ser cheio do Espírito Santo pode refletir em nossa vida cotidiana? Bem, essa reflexão é importantíssima, porque ela nos leva a entender que ter o Espírito Santo não é algo que se manifesta apenas no mundo espiritual. Pelo contrário, deve ter um impacto real em nosso dia a dia. Você também pode perguntar se os alunos já receberam algum dom espiritual e se estão buscando receber. A outra sugestão
é questionar sobre o que é ser pentecostal e de que forma podemos manter nossa identidade pentecostal dentro e fora da igreja local. Olha, eu acredito que esse seja um bom debate, hein? Cheio de desdobramentos. Lá no início, a igreja pentecostal era marcada por enfatizar a experiência pessoal com o Espírito Santo. Agora, será que hoje estamos também sendo pentecostais? Fica aí a pergunta. Meus irmãos, quais são as aplicações práticas para o aluno? Como o aluno pode aplicar isso no seu dia a dia? Encerrando os meus comentários sobre o plano de aula do desafio da lição de número 8, que trata sobre a doutrina pentecostal, como é que o aluno pode aplicar todos esses ensinamentos na vida prática? Bem, e para responder essa pergunta, eu pensei nas seguintes maneiras. Primeiro, que ele pode buscar a plenitude do Espírito Santo, ou seja, buscar ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida de santidade. Mas ele também pode identificar quais dons já recebeu de Deus e usar esses dons para edificar a igreja. Será que ele está usando? Será que não? E por último, ele pode também promover um avivamento espiritual na igreja local. Olha que interessante, né? Bem, meus irmãos, por hoje é só isso. Só isso, meus queridos irmãos e amados. Mas olha, leia a revista e a Bíblia Sagrada. Estude e preencha o seu plano de aula e esteja preparado para a próxima aula de Escola Bíblica Dominical. Olha, antes de me despedir de você, eu quero aqui também fazer um outro agradecimento ao pastor Simval, à pastora Cristine, ao Mateus, meus amigos da congregação Ebenezer, aqui do campo de Uruaçu, cujo presidente é o meu irmão, o pastor José Cláudio Prates. Pela terceira vez eu estive lá com eles hoje. Eles me honraram com um convite e fizeram a transmissão da aula ao vivo. Então a aula 7, ela está aí no nosso canal no YouTube, também está em outras plataformas e eu gostaria muito que você fosse lá, assistisse, porque ali eu tive a oportunidade e não desperdicei a oportunidade. Assim como eu ensino aqui, como eu mostro para você um plano de aula, porque eu acredito que esse plano é bom e funciona, eu hoje tive a oportunidade de mostrar na prática e deixar gravado exatamente como está explicado no vídeo nosso aqui do desafio da lição 7. Eu tive a oportunidade de, na prática, fazer isso ali na congregação. Muito obrigado, congregação Ebenezer, vocês são maravilhosos. Obrigado a todos vocês, alunos, ao superintendente, a todos vocês que nos receberam com tanto carinho e prestaram esse grande serviço para o reino de Deus. Olha, Deus abençoe, uma boa aula e até o próximo desafio da lição.